Está no ar, TCast, Teologia levada a sério. Mateus capítulo 16, o versículo 13 ao 18. Diz assim: Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Pedro, Simão Pedro, e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus Cristo, ele é o cerne de toda a realidade cristã. Cristo Jesus, ele é o cerne de toda a nossa realidade. E Cristo Jesus, ele é o personagem principal da Bíblia. Se a gente tirar Jesus Cristo da Bíblia, não faz sentido mais a Escritura, não faz mais sentido a nossa história cristã. E também da história do mundo. Como a gente pode ver que toda a história do mundo está dividida em antes de Cristo e depois de Cristo. Então a gente vê a importância que há nesse nome Cristo Jesus. Então, desde os primórdios, ali, desde o primeiro século, existiram diversos esforços para tentar esclarecer essa pergunta: quem é Jesus Cristo? E aqui a gente pode ver que já naquele tempo já havia algumas dúvidas em relação ao nome de Cristo. Alguns diziam que ele era uma reencarnação, outros diziam que ele é Elias. E ali a gente vai ver Pedro, ele dando uma resposta, que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas essa pergunta ela ainda permanece e os homens até agora tentam responder a essa pergunta. Mas a verdadeira resposta ela deve vir do Novo Testamento, escrito por homens que intimamente conheceram Jesus, por cujo conhecimento tinham por perda todas as coisas e que morreram como verdadeiro mártir por sua fé. Então, antes da gente falar um pouquinho mais adiante sobre Cristo aqui, vamos ver algumas heresias que estavam relacionadas a essa pergunta. Como a gente viu, alguns homens tentaram responder a essa pergunta sobre Cristo e algumas heresias foram se desenvolvendo, ali desde o século I até o século V, mais ou menos. Eu separei aqui algumas das principais heresias. A primeira heresia que a gente pode ver a respeito, que tentou responder essa pergunta, quem é Cristo Jesus, foram o ebionismo. Os ebionitas, eles apareceram ali praticamente no ano 7 da era cristã, que eram judeus cristãos, judeus que se convertiam ao cristianismo. Mas esta seita, ela tinha um ensino exagerado sobre a pobreza. E eles não acreditavam na divindade de Cristo. Então, os ebionitas ali, eles não acreditavam na divindade de Cristo. Então, eles consideravam Cristo como um homem, como outro qualquer. Eles viam apenas Cristo como um outro homem qualquer. Mas aí a gente vai ver alguns versículos que refutam essa teoria, essa heresia dos ebionitas. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, como a palavra está nos dizendo, que no princípio ele era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, aí um versículo que já refuta toda essa heresia dos ebionitas. Colossenses capítulo 1, versículo 19 e 20. Que a outra é Deus, e nele reduz toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, conciliar-se com seu Deus todas as coisas, que é sobre a terra e a sobre o céu. Então, Colossenses está falando que em Cristo Jesus habitou toda a plenitude de Deus. Ou seja, então nos mostra que ele também era divino. Toda a plenitude de Deus estava com Cristo Jesus. Por último, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo também está dizendo que ele era
ele é o único Deus. Então, refutando essa ideia dos ebionitas que diziam que Jesus ele era apenas humano e negavam essa divindade de Cristo, nós lemos alguns versículos que afirmam essa ideia que Cristo Jesus ele também era divino. Mas em contrapartida existiram também o docetismo. O docetismo ele tem uma forte ligação com o gnosticismo, ou seja, é parecer. Ou seja, esta heresia ensinava que o corpo de Cristo era apenas um fantasma ou uma sombra, mas não um corpo verdadeiro e real de um ser humano. Em contrapartida, enquanto o ebionismo ensinava que Jesus ele não era divino, a gente vai ver que ali os docetismos eles não acreditavam na humanidade de Jesus. Então eles negavam a humanidade de Cristo. Eles ensinavam que Jesus ele era só divino. Mas aí a gente também vai ver mais alguns versículos que refutam essa heresia. Lucas capítulo 2, versículos 6 e 7. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedagem. Então esse versículo de Lucas está falando que ele nasceu como um homem qualquer, como um ser humano qualquer. Ele teve o seu nascimento virginal como outro homem qualquer. Ao contrário que eles diziam que Jesus ele não era humano. Ainda em Lucas, capítulo 2, versículo 52. Crescia Jesus de sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então, Lucas aí mais adiante ele diz que Jesus ele crescia como um homem qualquer. Ele crescia como ser humano, também crescia na sua época. Mateus capítulo 4, versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, se Jesus ele fosse apenas divino, ele não sentiria fome, como outro homem qualquer, assim como essa seita, como essa heresia também dizia. Ele sentiu fome como outro homem qualquer. Pula para João capítulo 19, versículo 28. Então, ali na cruz, Jesus ele também, como um homem qualquer, ele sentiu sede. Ao contrário de como os ebionitas, como o docetismo ensinava que ele não era humano, a gente vê alguns versículos e tantos outros que mostram também o seu lado humano. Mas ainda não parou por aí. Mais uma heresia também surgiu lá no ano 318, que foi a partir do arianismo. O Ario foi o presbítero de Alexandria, ali no ano 318 depois de Cristo. Ele defendeu a doutrina que considerava Jesus Cristo superior à natureza humana, porém inferior a Deus. Ou seja, ele não admitia a existência eterna de Cristo Jesus. Então, para Ario, para a heresia ariana, eles diziam que Jesus Cristo, em um dado momento da história, ele passou a existir. Assim como os anjos eles foram criados, assim como o homem foi criado, Jesus Cristo, Ario ensinava que Cristo Jesus, o Filho de Deus, ele não existiu sempre como Deus, ele não é eterno como Deus, mas em um dado momento da história, ele passou a existir. Mas aí a gente vai ver que algumas refutações, a gente já viu João capítulo 1, versículo 1, que no princípio o verbo estava com Deus, e agora o João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, João ele também está dizendo que Jesus Cristo ele tinha a mesma glória, a glória do unigênito do Pai, certo? Mais um pouquinho para frente, aí em João, capítulo 8, versículo 58. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. A gente conhece muito bem essa história no Antigo Testamento, de quando Moisés esteve com Deus diante da sarça ardente. E o que Deus disse para Moisés? Diga que o grande eu sou te enviou. Por isso que a gente vai ver que mais à frente, no versículo 59, que os judeus pegaram pedras para tirá-lo. Porque os judeus entenderam muito bem o que Jesus Cristo ele quis dizer. Ele estava tomando para si o título de Deus. Ele estava dizendo, antes que Abraão existisse,
eu sou. Então, refutando esse ensinamento de arianismo, a gente vai ver que Jesus Cristo, ele tomou para si o título de Deus, e não que como um anjo que foi criado, ou não como nós que foi criado, mas ele é eternamente gerado. João capítulo 10, versículo 30. Então, Cristo Jesus, ele disse, eu e o Pai somos um. Então, aí refutando essa heresia aí do primeiro século. Mas ainda surgiu mais uma heresia que tentou responder quem era Jesus, que foi o apolinarianismo. Nome difícil, né? Os argumentos em favor desta tese eram os seguintes: duas naturezas completas, divindade e humanidade, não podem tornar-se um ser único. Então, o apolinarianismo dizia que as duas naturezas não podiam se tornar uma só. Se Jesus estivesse, ele teria duas pessoas ou dois eu, o que seria monstruoso. Além disso, dizia eles, onde há um homem completo, há também o pecado. Ou seja, o arianismo ele dizia que não poderia existir essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina, porque como ele era humano, haveria pecado na natureza divina. Mas existem algumas refutações aí que a gente vai ver na Bíblia, que está lá em Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, refutando aí o apolinarianismo, que dizia que não poderia existir um ser, não poderia ser santo. Então, o anjo está dizendo que ele seria santo. O anjo já está dizendo aí que ele seria um santo, né? João capítulo 8, versículo 46. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me crê? Então Cristo Jesus ele está dizendo: quem de vocês pode me acusar de algum pecado? Então a gente vai ver que toda a vida de Cristo Jesus ele não teve pecado algum, ao contrário do que eles diziam que não poderiam existir essas duas naturezas, porque senão haveria pecado. Mas o próprio Cristo está dizendo para aquelas pessoas: quem de vocês pode me acusar de pecado? O 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então Paulo também entendeu que Jesus Cristo ele não tinha pecado. Paulo ele disse que aquele que não conheceu o pecado, ao contrário de como o apolinarianismo dizia que se tivesse as duas naturezas ele teria um pecado, mas a própria Bíblia está nos dizendo que Jesus Cristo não tinha pecado nenhum. E para finalizar aí alguma das heresias que existiu ali do primeiro século ao quinto século, foi o nestorianismo. Nestório, ele via o divino e o humano como antítese. Ou seja, essa heresia explica que quando Cristo tinha fome, era a parte humana quem estava em ação. Mas quando Jesus andou sobre as águas ou operou milagres, quem estava em ação é a parte divina. Ou seja, Nestório ensinava que havia uma dupla personalidade em Jesus Cristo. Ele dizia que ora era a parte divina que estava em ação, ora era a parte humana que estava em ação separadamente. É como se Jesus ele tivesse duas personalidades. Mas, enfim, a gente vai ver aí alguns versículos que refutam essa heresia nestoriana. João capítulo 14, versículo 9 ao 11. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, manda-nos o Pai. Mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede, ao menos, por causa das minhas obras. Então Jesus Cristo, como ele estava falando aí para Filipe, ele está dizendo que ele e o Pai são um.
Ele não está dizendo que uma hora era o Pai, que outra hora era Ele, ou que uma hora era a sua parte divina, ou que outra hora era a sua parte humana. Ele está dizendo ali para Filipe que eu e o Pai, quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus Cristo ele está mostrando para Filipe que ele e o Pai são um. João capítulo 10, versículo 30. Mais uma vez a gente já leu esse versículo, mas Jesus ele está dizendo que eu e o Pai somos um. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também no Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, conhecido em figura humana. Então, ele está dizendo aqui, Paulo está dizendo aos Filipenses que Cristo Jesus ele tomou a forma humana, mas não por conta disso deixou de ser Deus, ele continuou sendo Deus. E para finalizar, Hebreus capítulo 1, versículo 3 e 4. Ele que é o resplendor da glória e a expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Então aqui o escritor aos Hebreus está dizendo que ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Então o Hebreus está mostrando que Jesus Cristo ele é divino e também ele é humano. Ele não deixava de ser divino e outra hora ele deixava de ser humano. Ali, quando ele era humano, ele era 100% humano e 100% divino. O estudo sobre a humanidade e divindade de Cristo é fundamental para entendermos sua pessoa, missão e obra. Cristo é a palavra ou verbo, porque por meio dele Deus revelou sua atividade, sua vontade e propósito, e por meio dele tem contato com o mundo. Nós nos expressamos por meio de palavras. O eterno Deus se expressa a si mesmo por meio de seu Filho, o qual é a expressa imagem da sua pessoa. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Jesus nunca é chamado de um filho de Deus, como os homens são chamados, filhos de Deus. Ele é o Filho de Deus no sentido único, sentido unigênito. João capítulo 3, versículo 16. A encarnação, portanto, significa que o Filho de Deus, verdadeiro Deus, desde toda a eternidade, no curso do tempo se fez verdadeiro homem em uma pessoa, Jesus Cristo, constituído de duas naturezas hipostáticas, a humana e a divina. Calvino, ali nas Institutas, ele também entendia que o principal motivo da encarnação abrangia a obra da redenção. Então ele disse: a situação era irremediável por causa dos nossos pecados, a não ser que até nós descesse a própria majestade de Deus, já que não estava ao nosso alcance subir até Ele. Assim, era necessário que o Filho de Deus viesse a ser para nós Emanuel, isto é, Deus conosco, como está lá em Mateus, capítulo 1, versículo 23. Então, que Deus ele possa nos abençoar e que esse possa ser o nosso entendimento do Filho de Deus, o único Filho de Deus no sentido unigênito. Amém?